Então, vamos em frente, né? Está todo mundo aí afiado. Vamos seguir na análise das linhas. Agora, no caso, as linhas de conjunto. A gente vai dar uma olhada, tem uma variação, né? E eu vou tocar em alguns assuntos aí de claro e escuro também, não é o nosso foco, mas que diz respeito à questão da linha. E eu queria começar revendo assim, os aspectos gerais, né, do Wolfram, que ele cita ali a bibliografia que a gente tem, né? A gente vai dar uma relida aí, relacionando com o que foi e o que a gente vai ver hoje. No Wolfram, lá no capítulo sobre o linear e o pictórico, que é o principal, né? Resume um pouco o espírito dele como um todo, né? Ele vai, eu acho que está no iniciozinho do capítulo ali, ele vai dizer, né? Embora no fenômeno do estilo linear a linha signifique apenas uma parte do objeto, e embora não se possa separar o contorno do objeto que o envolve, o que ele está querendo dizer com isso? Né? A gente já viu isso aí. Lembra, aqui a gente pode ter uma linha aqui meio abstrata, que de repente ainda é uma linha objeto, né? Ainda fala em si mesmo, mas na medida em que ela começa a falar ali de um contorno, ela se transforma numa linha de contorno, né? Em geral, quando você preenche aqui alguma coisa do outro lado, ela começa a ficar mais claro que é o contorno da... Quando começa a haver variações muito ligadas ao objeto, ela se transforma na linha de contorno, perdendo a sua autonomia. Então, é isso que ele tá querendo dizer aqui, né? Embora não possa separar o contorno do objeto que o envolve, né? Normalmente, né, a linha é uma linha de contorno, essa que a gente viu, né, que é a linha objeto, que é uma linha que tem as suas propriedades, geração compositiva, força de campo e velocidade de leitura, né, que foi o que a gente viu até agora, mas em geral ela está ligada ao objeto. Né? Então ele está falando que, embora não se possa separar, podemos utilizar, em princípio, a seguinte definição popular. O estilo linear vem em linhas e o estilo pictórico em massas. Massas aqui é claro-escuro, né? Mancha, né? Que, na verdade, é independente da estrutura linear, tá? E que se liga, de certa maneira, ao claro-escuro, por isso a gente vai entrar em aspectos do claro-escuro, mas mais tentando relacionar isso ao jogo das linhas, né? Ver de forma linear significa, então, procurar o sentido e a beleza do objeto, primeiramente no contorno. Também as formas internas possuem seu contorno. Aqui eu queria recortar também, trazer um exemplo disso que ele está indicando aqui, né? Se a gente pegar um Caravaggio, por exemplo, né? Pegar um Caravaggio, por exemplo, se a gente der um zoom aqui, a gente vê o que tem, por exemplo, essa forma daqui, interna, né? Tem mais peso do que o próprio contorno do objeto. Aqui eu tenho um triângulo mesmo, né, que tem um limite, que tem mais peso visual do que o próprio contorno da perna. Essas linhas aqui. O Caravaggio é um pintor linear. Né? A gente sente que ele começa desenhando a linha, e no segundo momento ele entra com essas manchas de claro e escuro que envolvem tudo. Né? Ele desdobra umas veladuras, né, de claro escuro em cima dessa grade linear. Então a gente imagina logo essa cabeça daqui, por exemplo, né? Ela provavelmente foi trabalhada com essa mesma luz que ele trabalhou aqui, né? Ou essa figura daqui, nesse lado inteiro aqui da figura que está aqui no canto inferior direito, foi trabalhado, na verdade, com esse tom de pele mais iluminado ali, e depois, no segundo momento, ele entra com as veladuras que passeiam, circulam ali em cima da forma, né? Então a gente sente que ele é um maneirista, né? Está na transição ali entre o barroco e o clássico, mas a gente sente que ele começa bem linear mesmo, né? Que ele tem um desenho linear bem marcante, e no segundo momento ele entra com essa independência ali do claro-escuro em cima dessas formas, reduzindo ali o peso das linhas em alguns momentos. A gente vai rever isso aqui um pouquinho mais à frente, mas eu vou passar rapidinho aqui só para não ficar muito obscura a coisa.
que é típico dos pintores lineares, né? Isso é uma representação gráfica de um texto do Klee, que ele vai falar que a principal característica do claro-escuro é a interferência no peso das formas, né? Então, nesse primeiro retângulo aqui, eu tenho mais peso, né? Porque, na realidade, ele tem mais contraste com o fundo preto. Se eu for diminuindo o tom desse retângulo, desse quadrado, né? Ele vai perdendo gradativamente o peso. Então, essa linha vai relativamente diminuindo a sua intensidade, né? Quanto mais eu chego para cá, menos peso eu tenho. Aqui eu até dei uma manchinha aqui para destruir completamente aquela limite ali daquele retângulo no final. Então, na verdade, o que acontece é que a gente pode, e os pintores barrocos trabalham muito isso, né? A gente pode indicar que eu posso ter uma composição linear que fala uma coisa, né? Eu tenho um triângulo aqui desenhado graficamente, e o meu escuro pode criar um outro ritmo, e minha luz pode criar um terceiro, né? Eu tenho variações ali de peso, de direção. É como a metáfora que eu costumo usar, com a metáfora do coral, né? Você tem são frases musicais num coral que cantam frases musicais diferentes, mas no todo eles criam a mesma melodia, eles cantam a mesma música, que se somam, né? Às vezes frases musicais não acompanham uma outra, uma está num tom, outra está em outro, um canta uma frase musical diferente, outra. Então os barrocos vão utilizar muito isso, né? Essa independência, de repente, que o Caravaggio está indicando a saída, né? Ele começa com uma grade linear, mas de repente o escuro dele, sobretudo, no caso do Caravaggio, né? Vão criar ritmos separados, ritmos independentes ali daquela composição linear. Então, voltando lá, a gente parou aqui, né? Também as formas internas possuem o seu contorno, é isso que o Caravaggio está fazendo, ele começa desenhando com a linha e vai brincar com essas manchas que passeiam por cima de maneira independente da composição linear, por cima desse objeto, criando ritmos independentes, né? Diga-se de passagem que o barroco não só o claro-escuro, tá? Porque a gente já teria três ritmos separados aí, né? Três ações compositivas separadas. Uma das linhas, outro das luzes, né? E outro dos escuros, né? Se eu parto de um contexto cinza médio, eu tenho a possibilidade de articular esses três. E ainda tem as cores, né? Porque as cores também podem criar ritmos independentes, tanto do claro escuro quanto das linhas. Então eu teria três cores primárias, eu teria de cara seis ritmos independentes ali, e diversos barrocos vão explorar essa independência, criando articulações separadas, ações compositivas que se costuram para formar um todo coeso, né? Então, também as se a beleza do objeto, primeiramente, no contorno. Também as formas internas possuem seu contorno, e isso significa ainda que os olhos são conduzidos ao longo dos limites das formas e induzidos a tatear as margens. Aqui ele ainda está falando do linear, né? A visão em massa, que é a tal da pictórica, que ele chama, né? Eu acho pictórico ruim, é a visão de manchas, né? De fluidez do claro-escuro independente, né? Ocorre quando a atenção deixa de se concentrar nas margens, é quando os contornos tornam-se mais ou menos indiferentes aos olhos, enquanto os caminhos a serem percorridos e os objetos, vistos como manchas, constituem o primeiro elemento da impressão. Nesse caso, é irrelevante o fato de tais manchas significarem cores ou apenas claridades e obscuridades. Então, ele está indicando justamente essa independência aqui que ocorre a gente trabalha quando a gente trabalha essa independência entre a mancha e a grade linear. Isso está fluindo na direção do que veio a ser, né, a estética do barroco. Bom, eu tinha um professor de desenho que ele dava uma explicação gráfica disso bem objetiva, bem clara. Ele citava o desenho de uma maçã, por exemplo. Um pintor linear, o cara vai montar um Botticelli, por exemplo. Ele vai montar um contorno limpo da forma,
e no segundo momento ele vai entrar com claro-escuro aqui em cima. Um pintor barroco, um pintor pictórico, que é uma outra modo de conceber a forma, seria com a linha de conjunto, que é uma linha mais rabiscada mesmo. O cara vai cercando ali uma ideia de forma, vai se tateando ali, o talinho ali, daqui a pouco vai fechando ali, e a forma não se fecha num contorno limpo. É como uma sucessão de linhas que, no conjunto, fazem sentir a estrutura da forma. E é claro que essa sucessão de linhas quase que começa a sugerir ali já um jogo de claro-escuro também. Mas o importante nesse caso é que a linha se mantém em aberto. E essa linha se mantém aberta é justamente essa unidade que a mancha propicia, né, de tanto de cor quanto de claro-escuro, que isso é um problema ali do classicismo para o barroco, foi uma questão muito explorada, né? Essa independência, esse não fechamento da forma que dá uma certa naturalidade ali, e profundidade também à estrutura da forma. Não fica tão plana quanto a maçã do lado esquerdo, né? A maçã do lado esquerdo tende a ser vista como uma superfície mais homogênea, mais paralela ali ao plano do próprio quadro. E a outra já sugere uma abertura. É claro que se eu começar a jogar aqui uma sombra, alguma coisa assim, isso começa a fluir e mantém a abertura, né? Eles estavam buscando justamente essa sensação de espacialidade, profundidade, e essa solução dos barrocos é mais propícia para isso. Ora, o que os clássicos vão fazer? Isso também é importante, já é uma indicação do claro-escuro, mas relacionada à questão da linha, tá? Se eu tenho uma forma igual aqueles retângulos do, do Klee, né? Aquela representação gráfica que eu fiz de um retângulo, eu tenho um fundo escuro e a forma toda clara, ela tende a ser vista como plana. Agora, se eu boto uma sombra de um lado, não preciso nem modelar, e boto uma sombra dentro do objeto do outro, isso já dá espacialidade, já joga mais a figura no espaço, né? Eu crio uma inversão, né? Um lado da figura é iluminado, então o fundo tende a ser escuro, e o outro lado ao lado da sombra, a tendência do fundo é ser mais claro para destacar essa forma do fundo. Eu não preciso nem modelar muito, que já dá a sensação mais do que se eu tiver o fundo todo escuro, ou o objeto todo escuro também tende a ser visto como plano, né? E um bom exemplo disso é aquele quadro que a gente já viu, né, do Botticelli, que ele cria essas inversões. Então, aqui no lado... Então, desse lado de cá, a gente tem uma linha, né, que pertence ali ao objeto no seu lado escuro, e ele coloca o fundo bem luminoso, né? E do outro lado, ao contrário, né, aqui, por exemplo, né, do lado onde o objeto recebe a luz, ele articula um fundo mais escuro, então a forma ganha luminosidade e isso dá mais espacialidade. Aqui, nesse caso, se a gente perseguir ali, né? A gente viu, né? Quanto mais contraste tem, mais peso visual a linha adquire. Então, quais são os locais de mais peso visual? Eu tenho aqui, nesse canto, né? Na verdade, ele força aqui para dentro. Eu tenho esse movimento aqui, uma luz forte aqui também, nesse pedaço aqui da linha, mais do que no rosto, né? Porque no rosto não tem tanto contraste, porque não tem tanta luz no objeto. Então, eu tenho aqui e lá em cima, né? Um, dois, três, né? São as três linhas de maior peso. E as outras vão gradativamente perdendo o peso visual, né? Vão tendo menos ênfase ali, dentro como uma ação compositiva, ao ponto dessa daqui, por exemplo, chegar nesse ponto aqui, ela se misturar. Ela praticamente tem o mesmo tom de claro-escuro do próprio fundo, né? Então, abrindo ali a estrutura do objeto, né? Então, esse é um bom exemplo, né? Aí tem as questões de velocidade de leitura, e é interessante, né? Porque um, dois, três criou uma dinâmica ali que atravessa a figura, fazendo um movimento assim, né, para cima, né? Que é interessante e cria uma ação compositiva numa pose que é relativamente vertical ali, né? É claro que tem as dinâmicas das curvas ali. Você vê, essa linha daqui quase não tem peso visual, né? Ela é discreta.
Então, são locais que o cara vai, os pintores lineares, né, costumam trabalhar muito assim, né, dosando o peso da linha em determinados momentos e em outros não. Né? Se a gente jogar isso aqui no preto e branco, a gente percebe até com mais objetividade, que é aqui nesse trecho aqui da estrutura, né, que essa linha daqui quase não tem peso visual se comparado a essas outras que a gente viu anteriormente. Beleza, então a gente vai perseguir aqui agora isso que seria essa linha mais pictórica, essa do lado de cá, né? Vamos tentar. E deixa eu complementar isso aqui rapidinho, que é importante para a gente ver. O Klee também cita isso, tá? Ele cita o seguinte fato visual. Eu tenho, por exemplo, uma linha aqui assim, uma ação mais efetiva, e ela serve de eixo ali, de um determinado movimento, na realidade eu nem preciso ter ela, porque eu posso fazer uma outra que costure em cima dela. O exemplo que ele vai usar é esse, tá? Ele bota até uma segunda aqui que acompanha também e tal. Aí, nesse caso, a gente pode apagar aquela primeira, que ela não vai ter interferência ali. Vou até fazer isso direito. Opa, vamos botar mais um acetato aqui. Aí vou pegar uma outra aqui que costure. Eu posso apagar a primeira que o movimento está lá. O movimento está... na realidade, essa é a essência da linha de conjunto. Porque naquela maçã mesmo que a gente fez, né, na realidade, a gente sente que tem uma linha ali no meio, né? Nenhuma daquelas linhas é o contorno propriamente dito, mas é no conjunto, no jogo de relações entre elas, que acompanham ali uma linha não desenhada, mas que nos faz sentir ali um determinado contorno. Então, nesse lado de cada da maçã mais rabiscada, a gente teria esse fato visual, né? É como se tivesse um eixo ali que conduzisse, mas que ele não aparece. O oriental vai chamar de estrutura do osso. No caso da figura humana é o osso mesmo, mas a estrutura do esqueleto ali, interno, né, que não aparece, mas sustenta toda a estrutura da forma. Mas a estrutura do osso também acontece numa paisagem, numa natureza morta, seriam essas linhas internas ocultas, ou seja, forças de campo, que estabelecem forças de campo, que conduzem ali uma direção compositiva, mas que a rigor não são desenhadas, né? Elas perpassam ali a estrutura. Às vezes o cara desenha no início do processo, mas acaba ocultando aquilo começa a ficar mais velado, né, na estrutura da composição. Aí, bom, o Wolfram está falando ali da diferença entre o clássico e o barroco, né? O interesse dele é de historiador, de reconhecer só pelas soluções plásticas esses dois estilos, né? A gente já viu que, na verdade, o linear e o pictórico tem no modernismo a mesma coisa, um Matisse é linear, um expressionista qualquer é pictórico. Mas, enquanto questão plástica, isso vem desde lá de trás. Se essa maçã aqui da esquerda é típica de um Botticelli, começa assim mesmo, ou o próprio Caravaggio, né, vai começar por uma grade linear muito limpa, muito certinha, e depois vai entrar com essas manchas independentes em cima dessa grade linear. Mas mesmo nos clássicos, essa é uma questão que já estava latente a rigor, né? Se a gente pensar no fato visual em si, a gente vai ver que um Miguel Ângelo, quando vai fazer as figuras dele, ele está focado nesse esquema da direita, daqui, buscando a estrutura de volumes, né? Vamos ver aqui o Teto da Sistina, por exemplo, que é uma composição que poucos historiadores costumam comentar. Aí eu vou puxar para cá. Ora, o Teto da Sistina, a gente não tem, né, nenhum estudo de composição do teto, tá? A gente tem estudo das figuras isoladas que participam, né, de desenhos, a gente vai ver alguns hoje, mas da composição geral, do teto, a gente não tem. Ora, por que não tem? Porque não precisa. Na verdade, ele acompanhou, eu botei esse detalhe aqui, mais para a gente ver, aqui, ó, aqui é a estrutura arquitetônica do teto mesmo, tá? É uma abóbada, que é um problema, né? Um teto que não é retangular, ele tem uma forma meio maluca ali, com essas partes aqui das janelas, aqui embaixo e tal. O que ele faz? Ele começa a pintar essas colunas aqui, essa estrutura arquitetônica que está aqui, é pintura, é fresco também, né?
Então, eu botei esse detalhe mais para a gente ver esse problema plástico que ele estava enfrentando. Então, no teto como um todo, ele vai fazer um esquema geométrico bem simples, tá? Que elimina ali, ele não precisou é, é, estudar isso, né? O que ele vai fazer? Ele vai subdividir, acompanhando aqui a arquitetura mesmo, nesses triângulos aqui laterais, né? Aí ele joga aqui umas verticais, subdividiu isso em formas geométricas simples, né? Ele começa a criar um ritmo ali bem... Achou um retângulo, isso aqui também é pintura, né? Esse retângulo, esse grande retângulo aqui que atravessa tudo, e foi subdividindo ali o campo visual com essas verticais e horizontais, e para isso aqui não precisa nem estudar composição, é só acompanhar ali, porque aqui é arquitetura mesmo, né? Ele acompanhar a própria estrutura arquitetônica, já não precisa nem medir, né? É só marcar uma vertical lá e ir montando. Aí o que ele faz? Ele faz um retângulo, um retângulo grande, que são esses aqui, né? Maiores, e outro menor. Um retângulo grande, engrossar isso aqui um pouquinho, né? Um retângulo grandão, né? E outro pequenininho. Um retângulo grandão e outro pequenininho. Então, não tem muito problema de composição propriamente dita. Ora, o que vai animar isso, o que vai dar esse envolvimento com a composição são as figuras propriamente ditas. Aí eu vou pegar aqui um detalhe, aproximar aqui um pouquinho de um detalhe, né? O que ele começa a fazer? Repara o seguinte, ele bota esse retângulo aqui no centro, ele vai fazer esses grandes retângulos, então, né, essas grandes formas aqui, e esses menores. Agora, e quem desenha mesmo, quem anima a estrutura da composição é o desenho das figuras, né? O desenho das figuras é que dá o envolvimento do observador com a composição, é o que compõe, na verdade. Agora, se a gente reparar, o eixo dessas figuras aqui está voltado meio para dentro da estrutura, né? E aqui até acompanha ali o relevo, acompanha o eixo daquele personagem, aquele braço, né? Isso é como se houvesse um X nesse de cá. Nesse outro da direita aqui, não, ele cria uma forma mais aberta aqui, assim. Aí tem essas bolas aqui dentro, né? Mas ele cercou mais, e tanto que a própria o que acontece aqui dentro desse retângulo não tem tanta relação com essa parte de fora. E nesse da esquerda aqui, por exemplo, ele joga aqui para dentro, esses dois aqui, né? Estão jogando ali para dentro, do eixo ali do Deus e tal, e esse de cima está jogando para fora. Então, bom, esse faz isso aqui, né? Acompanha um pouco aquele bico de lá de cima, daqui a pouco ele se junta ali, aquele famoso, né? Tocando o dedo de Deus, o Adão ali tocando o dedo de Deus e tal. Mas são direções compositivas que estão sendo articuladas pelo eixo, pela estrutura do osso mesmo, né? Anatômico ali da estrutura do desenho das figuras. Aí, essas sim ele vai estudar em profundidade, né? Ele vai estudar a fundo esses personagens todos. Então, um detalhe daquele personagem que toca o dedo de Deus, por exemplo, é um desenho do Miguel Ângelo já para o teto da Sistina, depois ele furava isso, transportava isso lá para o afresco, né? O afresco é esse processo, né? Você faz o desenho, depois você calca lá e tem que pintar úmido, com a parede ainda úmida, né? Mas a gente vê, por exemplo, então, o que é o eixo aqui? É esse movimento aqui, ó. Isso aqui tem uma importância compositiva, esse movimento, esse eixo do tronco, né, tem mais importância para a composição do que o contorno propriamente dito. Então a gente começa a ver que o contorno propriamente dito não é igual ao de um Botticelli, por exemplo, né, que a direção compositiva, as forças de campo que ele cria, né, são ligadas à estrutura do contorno. No caso do Miguel Ângelo, não, ele vem de dentro para fora. No início aí quando eu comecei a dar aula, comecei dando aula de anatomia, então a gente estudava muito esse esquema, né? Ela vem com um volume aqui, deixa eu trocar a cor, você que botar um azul.
cara vem com um volume aqui, com um volume ali, aí tem o peitoral ali, aí a linha do pescoço é típica, tá? É uma linha que entra e desaparece. Aí esbarrou nessa outra que entrou, daqui a pouco ela quer entrar para dentro da estrutura. Não é um contorno limpo, é um contorno que entra para dentro. Isso é que vai dando a sensação dos volumes dessa musculatura toda que ele trabalha. E o pescoço é meio típico, né? Por exemplo, essa linha de cá, se eu dobro ela para cá, ela fica naquele esquema mais planar, dá a sensação de uma forma achatada. Agora, como ele entra e joga lá para dentro, e a outra está lá para trás, né, jogou o pescoço para dentro, isso dá a sensação de que o pescoço está na frente daquele trapézio, que é aquele músculo que se liga ali atrás da nuca, né? Isso, esse entrar para dentro e desaparecer é que dá essa sensação de volume. O que nada mais é do que aquilo que a gente estava vendo lá no CLE, né? Eu tenho uma linha aqui assim, de repente, mas não é uma linha que ele não coloca, ele vai trabalhando outras em cima, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho esse ritmo daqui, aí começa a botar um volume aqui, botar um volume ali, daqui a pouco aquela linha entra, tá? E isso vai dando, acompanhando aquela dinâmica, que é a principal para a ação compositiva, esse contorno propriamente dito começa a perder um pouco esse peso, né, que tem num Botticelli, por exemplo, e começa a ser consequência desses volumes internos. Então, o cara meio que vem de dentro para fora, né? Ele vem trabalhando esses volumes, essas dinâmicas de dentro para fora, e as grandes linhas de composição permanecem ali ocultas, como se conduzindo aquele grupo, aquele conjunto de linhas que vem sendo sobreposto em cima. Um outro bom exemplo desse esquema do Miguel Ângelo nesse teto é esse desenho daqui, né? A gente sente, por exemplo, ele tem um eixo aqui que vai criar uma grande dinâmica para cá, né? Faz um movimento aqui, o braço faz um movimento no outro sentido, criando uma espécie de um X, mas no contorno propriamente dito é uma estrutura meio quadrada, né? Uma forma meio retangular que não tem movimento. Quem dá o movimento é o eixo. É um eixo que não está colocado, né? É um eixo oculto ali, que está sendo articulado, que dá grande movimento, mas, na verdade, o contorno não teria. Né? Então, isso é típico dessa propriedade de uma linha de conjunto, que está mais preocupada em resolver esses planos internos, esses volumes internos ali, e o contorno, propriamente dito, começa a ser consequência daqueles planos internos. Só para mostrar mais um aqui. Olha como é que essa dinâmica, né, do eixo do braço, né, esse eixo da perna, né, o próprio eixo do tronco fala mais alto do que o contorno, porque o contorno tem uma tal sinuosidade, uma tal confusão ali de elementos que estão sendo representados que acaba ficando relegado ali em um segundo plano. Essa linha entra mesmo para dentro, entra para dentro, entra para dentro, isso é que vai dando a sensação desse esforço, desse movimento da estrutura anatômica ali do corpo mesmo. Mas, em termos de composição, quem fala mais alto. Por quê? Por que ele está interessado nisso? Porque ele está justamente querendo criar essas dinâmicas internas ali. Esse quadro central aqui é o mais explícito isso, né? Eu tenho um eixo ali que acompanha a estrutura, achou lá as pernas do outro cara lá do outro lado. Não é uma linha colocada, é uma linha que lateja ali, criando um grande X aqui na estrutura da composição no seu todo, né? Isso aqui está sendo raciocinado. Então, já o Miguel Ângelo é um clássico, né? Já no clássico já havia essa questão lá latente, né? Nem todo clássico é Botticelli, nem todo clássico é aquela linha limpa ali de contorno que fala alto o tempo todo, e no caso de Miguel Ângelo ele está linkando isso com a estrutura mais anatômica do quadro. O Miguel Ângelo, da mesma maneira, do mesmo modo, também trabalha nessa dupla compreensão, né? Nessa dupla desses dois modos, né? Utiliza, na verdade, as duas linhas. Eu até botei aqui, deixa eu puxar logo. O Wolfram, lá quando ele
começa a falar da pintura, tá? Nesse mesmo capítulo, pintura e desenho, né? Ele começa defendendo a posição do Leonardo, porque o Leonardo é mestre do claro-escuro. Então, pô, como o Leonardo é clássico e linear, se ele é o mestre do claro-escuro que está pensando esse jogo da mancha, né? Então, ele meio que se sente na obrigação de defender uma posição ali do que ele está tentando montar teoricamente, né? E ele vai dizer o seguinte: em seu tratado de pintura, Leonardo da Vinci adverte aos pintores, reiteradas vezes, para não encerrar a forma com contornos. Isso soa como uma contradição a tudo que foi afirmado sobre Leonardo da Vinci e o século XVI, mas a contradição é apenas aparente. Leonardo referia-se a um problema de execução técnica, ele bota a execução técnica aqui, a gente vai ver isso direitinho, e é bem possível que a observação se destinasse a Botticelli, esse sim, né, trabalho de contornos limpos, né, um particular adepto da maneira de contornar em preto. E assim ele segue. Então ele se sente na obrigação de defender uma posição do Leonardo, mas, na verdade, o Leonardo é quase barroco, ele é quase pictórico. Esse desenho é um bom exemplo disso. Vamos pegar essas duas cabeças aqui de cima, tá? No detalhe. Ora, o que a gente vê aqui é uma hierarquia entre definição e indefinição. Ele cria um ritmo, né, um jogo, são dois opostos ali que se contrapõem, né, onde a cabeça da Virgem é o lugar de mais definição. Essa linha aqui do queixo, essa linhazinha aqui do nariz, são os locais onde a linha aparece com mais objetividade. Já na cabeça da Santana é a que está mais ligada à mancha, ela não tem linhas limpas, né? Repara a estrutura do nariz, por exemplo, é um triângulo, mas é um triângulo de luz, né? Não é um triângulo marcado linearmente. O que ele está fazendo? Ele está procurando um buraco do olho, essa maçã, essa sombra que desenha a maçã do rosto, essa luz que de repente marca ali o orbicular da boca. Aí chega ali na boca, tudo bem, ali no meio da boca tem uma linha, mas nos cantos não, ele mantém na mancha, né? Então ele vai trabalhando primeiro a mancha, aí, pô, marquei lá um buraco, esse espaço aqui onde vai entrar o meu olho. Pô, já está resolvido ali, é só dar um tecozinho ali, uma manchinha escura ali, que meu olho vai estar lá. Mas não é, ele não desenha o olho para depois botar o claro escuro, ele já vai buscando sentir os planos, né? Sentir essa forma aqui dessa área de luz, essa forma da maçã, essa forma do triângulo de luz do nariz, essas luzes que acontecem aqui em volta da boca, isso é que vai sendo desenhado a princípio. Resolveu o claro-escuro da forma, né, da cabeça dele, aí é mais fácil, se ele sentir necessidade, ele vai definindo. Definindo é o quê? Achando a linha, né? Achando uma linha mais definida dentro daquela estrutura. Então, a cabeça da Santana, que é a mãe da Virgem, né, é a mais indefinida do conjunto inteiro, enquanto a cabeça da Virgem é a mais definida, é onde ele encontra na estrutura do desenho uma definição mais limpa. Então, ele criou um jogo ali, uma hierarquia, um ritmo, né? Se eu tenho dois opostos, brincando, oscilando entre um e outro, a gente vai estabelecendo ritmos internos ali, que animam a estrutura da composição. O garotinho, o menino Jesus, né, está no meio do caminho. E aqui a gente já está na cara, né? Repara essa mãozinha dele ali, né? Como é que é aquela linha rabiscada, aquela linha de conjunto. Ele não começa com uma linha limpa, ele vai rabiscando ali, cercando, e isso acaba dando movimento. Parece que. Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. Parece que a mão está se mexendo, né? Parece que ela está oscilando ali. E isso é que anima a estrutura. Você olha o contorno da cabeça do garoto, né? Na testa ele tem uma linha ali, essa linha quer entrar ali para dentro do olho, quando chega ali na bochecha ele mistura, ele não dá peso nessa linha, a tal ponto que ela chega realmente a desaparecer praticamente, né? Então, ele está focado ali nessas formas que o claro-escuro vai fazendo, né? É o desenho dessa luz, o desenho dessa... É o espírito da cabeça da Santana com um pouquinho mais de definição. É claro que a cabeça da Santana radicaliza esse princípio, né? Começando... que a linha de conjunto já começa a se misturar mesmo com o jogo de claro-escuro, né? Mas ele radicaliza isso
na cabeça da Santana, e na cabeça da Virgem seria o ápice ali do que seria uma definição um pouco maior. Isso, no desenho, ele é um mestre do claro-escuro, mas a gente já viu até essa pintura daqui, né? Mas na pintura eu tenho áreas de cor, eu tenho áreas que... pô, botei uma cor separada da outra, por exemplo, nessa região que separa ali o tecido do azul aqui, dessa parte mais vermelha, tem até uma mudançazinha de claro escuro também, mas a própria cor já divide as áreas, já separa. Você vê, essa área inteira aqui é vermelho, né? Só que ele não é um vermelho chapado, ele joga um jogo de claro escuro ali em cima, né? Ele articula ali uma modulação interna ali. Então, mas no menino aqui, essa sombra entra e quer fazer isso aqui, né? Quer fazer uma cunha ali que envolve a cabeça do garoto inteiro. Esse lado da cabeça é completamente desmanchado, né? Desarticulado, né? Vou dar um zoomzinho aqui para a gente ver melhor. É a mancha mesmo, essa linha daqui não tem peso, né? Ora, o que, que tem peso? Esse volumes interno aqui, mesmo aqui, ele mistura ali com o cabelo e tal, né? Essa sombra que é migrar lá para baixo, ele vai brincando ali com um jogo, na verdade, tipo, a desvalorização da linha em relação ao que está do lado, para o claro escuro ganhar uma certa independência. Aqui no garoto, sim, mas no todo da composição, não, porque no todo da composição a gente sente uma separação de áreas, sobretudo determinada pelos jogos da cor. Nessas áreas que tem menos cor, a gente sente que ele está lá quase com o pé no barroco, mas buscando esse espírito que cria uma autonomia do claro-escuro em relação à grade linear. Então é isso por isso que o Wolfling se sente ali na obrigação de esclarecer, né? Porque o pictórico linear, na verdade, são muito. Se botar um Botticelli do lado do Rembrandt, fica tudo muito claro, mas você pega esses grandes pintores, eles meio que misturam as coisas, né? Essas questões não permanecem isoladas uma da outra, é quase como acontecesse simultaneamente em determinados momentos do quadro é mais pictórico, em outras é mais linear. É normal, né? A gente estuda, a gente articula essa hierarquia teórica, de separar o linear do pictórico, mas para a gente poder aprofundar a compreensão de um lado e de outro, mas na prática isso em geral acontece simultaneamente numa pintura, na maioria dos pintores pelo menos, né? Aquele céu todo, aquelas montanhas todas lá atrás, está mais no espírito pictórico da mancha, da independência em relação à linha do que o desenho das figuras, por exemplo, né? Mas é nesse aspecto aí que o Wolfling tenta esclarecer, né? O foco dele lá é de historiador da arte, né? O foco dele é distinguir ali o clássico do barroco, e o nosso não. O nosso é entender as questões plásticas mesmo que estão envolvidas, independente da época, do estilo, ou o que seja, né? Aí, então, pô, estamos lá no clássico, já tem essa linha de conjunto também, não é só linha de contorno, né? Não é só linha limpa, tem essa linha mais rabiscada, isso vai depender muito do gosto de cada um, né? Eu acho que tem pintores que vão mais para um lado e outros que predominam mais no outro, e tem esses que ficam a meio caminho, que são a maioria, né? Ficam equilibrados ali a meio caminho. Você vê, o Leonardo na pintura é equilibrado, mas no desenho ele predomina o jogo de claro escuro mais da mancha mesmo, e só uns tequinhos ali na cabeça da Virgem que se definem, né? Até nem vemos aqui o todo, né? Do que está em causa aqui, né? Então a gente tem esses movimentos todos da mancha, né? A cabeça da Virgem, da Santana, é a mais indefinida, e a cabeça da Virgem é mais definida, cria uma tensão forte ali dentro. E o resto, ora, o claro escuro, o que ele está fazendo? Aí, se a gente vai ver lá no claro escuro, ele está fazendo umas curvas assim. Eu não vou nem aprofundar muito aqui, não, mas é mais para chamar a atenção desse movimento que a gente sente forte ali, né, para quebrar aquela triangulação principal. Ele cria, sobretudo, esse aqui do braço, né, que emenda ali na mão da Santana, que está apontando ali o dedo para cima. Está dando para ver direitinho? Tá a mão ali com o dedo para cima, que
também, em termos de claroscuro, cria uma inversão, né, porque é uma forma clara sobre fundo escuro, enquanto todo o conjunto é uma forma ligeiramente mais escura do que o fundo, né? Então, ele cria uma inversão ali e aqui nesse pé também, né? São esses dois pontos de inversão. Mas a gente sente esse grande movimento ali, né? Que já é um espírito meio Michelangelo, né? Aquela coisa é o eixo do braço ali, tem a mão segurando o garoto, o corpo do garoto, há outros dedinhos ali, meio desmanchado, quase não dá para ver, e isso vai criando essa grande curva ali, que é mais essa lógica de uma mancha que atravessa isso tudo, né? Fazendo um contrarritmo ali geral. E isso montado, porque isso meio que se mistura, na verdade, com essa linha de conjunto. Vamos em frente, então. É um desenho bem naquele espírito da maçã da direita que a gente tinha visto, né? Bem rabiscado, né? Isso é um Tiziano, tá? Já no maneirismo ali, paralelo entre os maneiristas, a gente tem o Greco, o Tiziano, o Caravaggio, né? Cada um local diferente, mas já é um pós-renascimento, né? Já estão se afastando do Renascimento em prol de uma lógica mais plástica mesmo. Maneirista também é um termo ruim, foi utilizado pejorativamente a princípio, né, como amaneirado, né, mas na realidade a maneira era uma compreensão das questões plásticas, né, essas que a gente está vendo na análise da composição, né, o que eu posso fazer com uma linha, que tipo de linha, como é que é o jogo de claro escuro, isso é uma compreensão da maneira, do modo como a coisa é feita e não do que está sendo feito. Então já começa a haver essa consciência mais teórica mesmo, assim, desse afastamento, né? Esse modo como a coisa é feita começa a ganhar uma relevância, e o Tiziano é um mestre de mestres, tá? Ele explorou todas as questões da linguagem da pintura de maneira profunda, e até que o Leonardo fez poucos quadros, né? Miguel Ângelo fez mais o teto, que é um afresco. Quem iria ali deslanchar no classicismo seria Rafael, mas Rafael morreu cedo, também não tem uma grande produção. O Tiziano não, o Tiziano viveu 99 anos pintando, né? Então ele vai desde um estilo mais clássico mesmo, mais linear, até chegar a um estilo praticamente barroco, né? E explorando. Então, vou até ilustrar isso aqui. Esse é um Tiziano, né? Bem linear, bem clássico, né? A gente sente aquela linha limpa ali, né? Que atravessa, mesmo dentro da sombra ali, mas o contorno é aquilo que o Wolfram está indicando, né? A beleza vem dessas dinâmicas internas ali, das linhas de contorno, né? Elas têm uma grande relevância ali dentro da estrutura da composição. Quando chega ali na cabeça, aí beleza, a gente tem uma coisa mais na mancha mesmo, que, que afundia um pouquinho, né? Esse lado todo do rosto aqui é meio apagado ali, não tem grande relevância, mas o espírito geral é mais de um classicismo, a gente sente que a beleza da composição é mais nessa direção. Agora, se a gente pegar um quadro, esse eu acho que é o último, ou um dos últimos, um quadro como esse, né? Aqui um detalhe dessa cabeça daqui do Cristo, vamos ver lá de pertinho, dá para ver bem a concepção, como é que muda. Ora, o contorno aqui foi para o espaço, não tem a menor importância, né? Ele está focado nesses volumes aqui internos, né? Esses planos, essas coisas que acontecem, essas formas aqui internas começam a ser mais relevantes ali para o desenho da figura do que o contorno. O contorno some completamente aqui, desse lado, então nem aparece. Aqui aparece um pouquinho, mas ali desmanchou. Então ele não tá nem aí para aquele contorno limpo que no início ele utilizava. Então, como ele viveu muito tempo pintando, ele vai fazendo uma espécie de transição. Inclusive, o próprio processo dele, no fundo, cenas, isso a gente vai ver na pintura 2, propicia esse tipo de solução, né? Que o cara vai botando a luz, né? Ele vai trabalhando, desenhando com a luz, e a luz está no meio, está dentro da forma e não no seu contorno. O contorno começa a ser consequência desses volumes mais internos ali, que vão sendo articulados. Então, esse é um bom exemplo. Então, o Tiziano também usa esse tipo de linha.
essa linha de conjunto, né? Quer dizer, nem todos, esse é um desenho radical dele, né? Vai ver até um outro aqui, tem um outro aqui. Mas é radical, mas a gente vê logo que o rabiscado não é uma linha limpa, é uma linha que entra para lá, entra para dentro, se mistura ali, é o rabiscado mesmo, né? É bem mais à vontade, não tem aquela paranoia, aquela rigidez que uma linha de contorno limpa tem, né? Se você erra um pouquinho, bagunça tudo. Porque como a linha, o contorno propriamente dito está oculto, ele nasce do conjunto, o cara pode ficar ali procurando, tateando um determinado volume, até que não, chegou lá numa determinada hora, ele resolve que o contorno dele está em algum lugar mais, mais marcante, né? Por exemplo, esse braço aqui ainda está meio bagunçado. Ah, não vai ser aqui, aqui, ali. Aí ele pode forçar a mão, né? E dar uma limpada ali para aparecer um pedaço do contorno numa hora. Ah, não, aqui não precisa, deixa desmanchado, mas ali vale a pena marcar um pouquinho. Aí ele vai brincando ali com aquele mesmo jogo, né? Aquele desenho do Leonardo é bacana nesse aspecto. Eu até aconselho, tá? A vocês fazerem um estudo daquelas duas cabeças, sobretudo, né? Pega esse conjunto aqui, faz um estudinho, de preferência, esse é carvão com giz, tá? Mas pode ser com grafite, com qualquer. Se você fizer o estudinho dessas duas cabeças, você vai entender bem a questão, né? Mas não começa pela linha, pelo amor de Deus, começa por esse rabiscado aqui de fora e tal, e vai na manchinha ali, abre o buraco, né? Vai sentindo os volumes, que aí você pega bem o espírito do que foi essa transição entre o clássico e o barroco. Vou pegar esse outro aqui. Essa é uma página do Tiziano também, tá? Que também é bom para a gente ver como é que é o raciocínio assim de procura. Ele fez vários estudos ali da mesma pose, né? É aquele santo que leva as flechadas e que fica amarrado num poste e é flechado. Esqueci o nome agora. Voltando à nossa página aí, a gente tem 6 desenhos. Eu gosto muito desses de baixo, inclusive. Repara aqui, ó. Esse de baixo aqui, ele está procurando esse movimento aqui da cabeça com o braço, né? É um movimento tonal, né? Um movimento de claro escuro, né? E aí ele, pô, esse movimento aqui jogando para trás. Aquilo do lado, ele já começou a pensar, pô, vou jogar essa sombra aqui para dentro e vou desmanchar aqui na perna, né? Essa aqui é a ideia aqui desse de baixo. Aí repetiu lá em cima, né? Um, dois, e aí desmancha para cá. Ah, legal. E aqui? Aqui ele foi para lá, ele começou a ensaiar aqui uma separação aqui e tal, e destacar mais essa linha, esse escuro que sobe. Ora, provavelmente, né, esse aqui foi o primeiro, né, que ele fez uma marcaçãozinha ali, e daqui a pouco começou a desdobrar variações ali em cima. Aí o que que ele, pô, essa sombra aqui que desce, virou um triângulo aqui nessa da direita, né? Essa sombra que desce aqui, escorregou para lá para dentro, aí ele vai e faz essezinho aqui, né? Para fazer esse movimento para cá, né? Então ele está ensaiando ali variações, buscando encontrar ritmos dentro da mesma pose, né? Dentro da mesma configuração ali da forma, que são ritmos plásticos, ritmos abstratos e muito propiciados. Então, não precisa fazer aquela coisa muito certinha, de uma marcação linear, é mais um rabisco mesmo. Às vezes, uma solução assim, né, mais solta, de repente é mais importante como estudo de composição, né, do que uma coisa muito analítica, né? Deixa para terminar, apurar ali a forma, desdobrar ali a anatomia, ou o desenho que seja, né? Pode ser um quadro abstrato, também tem desenho, né? O apuro do desenho, de repente deixa para a hora do quadro, né? Mas no caderno de estudos vale a pena fazer esse tipo de anotação, né? De cercar uma ideia em relação à estrutura da forma, né? É isso que, na verdade, essa semana aí eu vou pedir para vocês fazerem esses rabiscos, buscarem essa estrutura de uma linha mais aberta mesmo, né?